De acordo com o Gender in the Global Research Landscape, relatório feito pela editora Elsevier, a produção científica feminina no Brasil aumentou nos últimos 20 anos. Embora seja uma notícia positiva, o levantamento também mostra que, globalmente, as mulheres são minorias em áreas como ciência da computação, engenharia e química. Por outro lado, o relatório também mostra que, em áreas como enfermagem, psicologia e medicina, há uma presença feminina muito mais forte. Para conhecer a realidade da pesquisa brasileira feminina, convidamos a estudante de informática biomédica, Juliana Severo, para compartilhar suas histórias e experiências. Oi, tudo bem? Eu sou Juliana Severo, eu tenho 21 anos e eu moro em Canoas. Atualmente eu sou estudante de informática biomédica na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e eu sou técnica em informática pelo IFSUL de Sapucaia do Sul. Eu trabalho como programadora, eu sou cientista colaboradora do Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular de Micro-Organismos na URGS e eu também faço parte de um programa de iniciação à docência na minha universidade. O meu primeiro contato com a carreira científica se deu em 2017, há 3 anos atrás, quando tive a oportunidade de apresentar meu trabalho de conclusão de curso em feiras científicas. Então, desde lá, após eu ter entrado na faculdade, eu acabei tendo a chance de poder ser uma desenvolvedora de software para a área da saúde em diferentes projetos. Esses projetos, eles tiveram diferentes especialidades da área de saúde, e então eu consegui contribuir com essas especialidades, desenvolvendo sites, aplicativos e análise de dados. Então, falando um pouco mais sobre os projetos que eu participo, eu vou dar foco nos projetos que são em relação ao Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular da URGS, onde eu tenho colaboração hoje em dia. O que acontece no laboratório é que nós temos diversas teses de mestrado e doutorado que acabam sendo realizadas pelos alunos da tecnologia de alimentos e de outros cursos relacionados ao nosso instituto. Assim, acabam que há diversas amostras de ambiente, de fluidos de animais e também de alimentos que eles querem estudar e eles precisam que isso seja feito computacionalmente. Assim, essas amostras, elas são sequenciadas. Quando essas amostras são sequenciadas, eles conseguem pegar as informações do DNA daquelas amostras e assim eles conseguem estudar aquelas amostras em relação a quais micro-organismos estão presentes naquilo. Então, eles conseguem fazer controle de qualidade de alimentos em relação a quais micro-organismos estão presentes naqueles alimentos em específico. Eles também conseguem descobrir quais micro-organismos habitam um determinado animal. Eles também conseguem ver em relação às amostras de ambiente. Por exemplo, pegar uma amostra de solo e descobrir quais bactérias, quais fungos existem naquele ambiente e contribuem para que aquele ambiente seja daquele jeito. Então, o que eu faço na minha função em relação a isso é que eles sequenciam aquelas amostras, as pessoas que são relacionadas à biologia, e após isso, nosso sequenciador ele gera uns arquivos. E esses arquivos, eles são completos com os dados de todas as informações que conseguem coletar sobre aquelas amostras, e eu devo ser a pessoa que faz os gráficos e as visualizações estatísticas que são em relação a essas amostras. Assim, quando eu faço esses gráficos, os especialistas da área da biologia conseguem ter um maior entendimento sobre a amostra que eles estão estudando. Então, eles conseguem ter uma noção de qual deve ser o controle de qualidade realizado em amostras de alimentos, eles conseguem entender qual é a diversidade microbiológica de animais que eles estão estudando, e eles também conseguem entender qual é a abundância de micro-organismos em ambientes de solo. Então, assim a gente consegue contribuir em diversos campos relacionados à sociedade. O laboratório que eu participo hoje em dia, ele é um laboratório de ciências biológicas e ele acaba tendo mais representatividade feminina do que os laboratórios que são focados em engenharia e em TI. Assim, eu acabo sempre me sentindo muito acolhida por essas mulheres que eu encontro na área, e quando eu
vou para algo que é mais focado na área da TI somente, eu sempre procuro incluir mais mulheres, se eu consigo, nessa área, se eu vejo mulheres que estão buscando essa oportunidade e não conseguem. Porque realmente nós precisamos sempre dessa diversidade, tanto de gênero quanto racial também, e de outras minorias, para que o nosso lugar de atuação seja um lugar com muita pluralidade e que todas as pessoas se sintam confortável em conseguir seguir na carreira naquele local. No Brasil, eu acredito que nesse momento nós temos dois principais desafios perante a comunidade científica. O primeiro de todos é a questão de verbas. A maior parte da ciência brasileira é baseada nas universidades federais e, com isso, nós precisamos de investimento nessas pesquisas para que essas soluções cheguem na sociedade. Então, o segundo desafio que eu vejo é, infelizmente, um desafio que vivemos em diversas outras áreas, que eu já presenciei na área da TI também, que é em relação à equidade de oportunidades no meio científico em relação a gênero, onde nós vemos que isso não ocorre, que a trajetória das mulheres é muito mais árdua do que a dos homens que não participam de algum grupo de minoria. Então é algo que nós estamos todo dia tentando enfrentar e sempre nos unir como comunidade feminina científica para que assim todos esses percalços no caminho sejam mais fáceis de solucionar. Outro desafio que eu vejo em relação à área e que eu acho que é relevante comentar agora é em relação às mulheres que acabam passando pela maternidade. A gente vê que isso é um desafio em relação aos benefícios, às vezes, que a bolsa tem. Hoje em dia já estão melhorando, mas antigamente era bem mais complicado uma mulher se tornar mãe. E hoje em dia nós temos comunidades brasileiras e também internacionais que são feitas por mulheres e para mulheres que são mães. E assim, tem todo esse apoio, porque durante a maternidade, normalmente uma mãe acaba não publicando artigos científicos, acaba não participando de pesquisas, e isso teria uma diferença de oportunidades em relação aos homens. Então, hoje em dia, a gente tem uma comunidade bem forte aqui, que é o Parent in Science, e é uma comunidade que sempre busca auxiliar as mães cientistas que estão passando por esse momento. O conselho que eu deixo hoje pode até parecer um pouco clichê, mas eu só quero pedir, não desistam. Não desistam dos seus sonhos, não desistam dos objetivos de vocês de carreira, não desistam das oportunidades que aparecem para vocês e vocês acham que vocês ainda não são capazes, que vocês não estão à altura daquilo quanto um outro homem estaria. Coloquem as oportunidades de vocês em ênfase, se inscrevam, se joguem e procurem sempre apoiar a comunidade feminina da área de vocês e de outras áreas, e também se permitam a ser apoiadas por essas comunidades também, onde todo esse apoio acaba nos auxiliando para que a gente consiga concluir as nossas trajetórias nas nossas carreiras. Hoje em dia, nós temos diversas comunidades científicas brasileiras que acabam disseminando conteúdos para o público em geral, e assim você consegue saber mais sobre quais áreas científicas têm atuação aqui no Brasil. Então, eu convido vocês, se tiverem interesse em saber mais sobre a área científica, pesquisar um pouco mais, assim, em relação a comunidades, tanto no Instagram quanto no Facebook, em redes sociais, onde muitas vezes nós encontramos um conteúdo acessível e que a gente consegue saber um pouco mais sobre outras áreas dentro da ciência. Um outro conselho que eu deixo é em relação a você sempre buscarem encontrar coisas novas para aprender. Nunca é demais a gente aprender algo novo e sempre em algum momento na nossa trajetória vai ser útil. Tem coisas que eu fiz lá quando eu tinha 14 anos que hoje em dia eu ainda aproveito na minha carreira. Então, a gente tem que pensar que realmente tudo acaba influenciando. Então, existem muitos cursos gratuitos, muitas certificações agora no tempo de pandemia que são disponibilizadas de forma online. Então, busquem por isso, busquem por essas oportunidades que eu tenho certeza que vão contribuir para a formação de vocês. Um ponto que eu queria ressaltar é que eu tenho a minha participação na ciência voltada para a área da saúde, mas é possível fazer ciências em diferentes setores. Então, se uma pessoa tem interesse em participar, fazer ciência, é só necessário ter motivação e querer realmente inovar em uma determinada área.
Assim, você já vai estar fazendo ciência também.